Vamos revisar quais são as balas da verdade que conseguimos durante a investigação do assassinato de Chihiro Fujisaki. Nós temos o arquivo Monokuma 2, o testemunho da Sakura, o altere do vestiário, o testemunho do mundo, o leitor de cartões, os IDs eletrônicos no salão de entrada, o ID eletrônico quebrado, os arquivos do caso Genocida Show, o testemunho da Aoi, o tapete do vestiário masculino, os dois cartazes dos vestiários, o ID eletrônico da Chihiro, as condições de seu corpo, a mancha desaparecida, a luminária da biblioteca e o testemunho da Celeste. Let's begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. Se votarem corretamente, apenas o culpado será punido, mas se escolherem a pessoa errada, o Monokuma irá punir todos, com exceção do culpado, e o culpado irá poder sair dessa escola. Para começar, vamos falar sobre a arma do crime. O golpe fatal foi na cabeça por um instrumento contundente. O Yasuhiro sugere que foi um cano de ferro. Mas não, isso está errado. Podemos concordar que é o altere ensanguentado encontrado na cena do crime que causou o golpe fatal. O ferimento da vítima é consistente com o formato do altere, a Kyoko verificou. O Byakuya diz que vai continuar daqui, movendo para a discussão sobre o culpado. Ele acredita que o criminoso por trás desse assassinato já está bem claro. O culpado desse caso é o assassino monstruoso Genocida Show. Ele diz que o caso está encerrado. A Hina ainda está meio relutante em aceitar, porque não há provas para isso. Mas não, isso está errado. O Makoto encontrou um documento confidencial da polícia sobre o caso Genocida Show. O Byakuya diz que ele destaca todas as especificações de cada caso em detalhes abundantes, mas há duas características determinantes em todo caso. Primeiro, uma mensagem sangrenta é escrita na cena do crime, mas a outra característica que nunca foi tornada pública é como a vítima estava posicionada. O Genocida Show suspende o corpo de certa maneira. Além do próprio assassino, apenas os superiores do departamento de polícia sabem disso. Porém, a Chihiro foi suspensa da mesma maneira. Como o culpado poderia saber disso? Só há uma resposta lógica para o Byakuya. É porque o culpado deste caso é o verdadeiro Genocida Show. Nem fodendo! Você está dizendo que Genocida Show é um de nós? Sim, de fato, é a Toko. Genocide Jack's true identity is Toko Fukawa. You lie! What? Hey, okay, wait, hold on a sec. A Hina aponta que a Toko tem sanguefobia. Não poderia ser um assassino em série. A Toko é Genocida Show? A resposta é sim e não. O Makoto sabe que é um enigma. A resposta é que ela não é apenas uma pessoa, mas múltiplas. E então entramos em um anagrama epifânico para o Makoto tentar pensar em uma resposta para essa charada enquanto recolhe seus pensamentos. Ele chega em TDI, ou seja, transtorno dissociativo de identidade. Ele leu isso no documento também. É uma suspeita que o Genocida Show tenha TDI. Muitos não conseguem acreditar, mas Byakuya acha perfeitamente aceitável. Algo que corrobora que ela tenha uma personalidade dividida é que o comportamento dela mudou, agindo totalmente fora do normal. Ela desmaiou quando viu o cadáver da Chihiro e quando acordou ficava rindo maniacamente e conversando com o corpo morto, lançando umas filosofia aleatória. Não parecia a mesma pessoa melancólica. Em outras palavras, dentro dela há uma personalidade que não consegue lidar com sangue e outra que obviamente pode. Quando a Toko se prendeu no quarto, com medo que o Genocida Show tomasse controle, querendo expulsar ele, ela na verdade não queria impedir dele entrar, mas impedir que sua outra personalidade saísse. Ela estava com medo dele matar mais. A Toko pergunta como? O Byakuya diz que o que ela quer dizer é como você pôde contar a eles. Noite passada, antes do Monokuma dar o seu discurso, eles tiveram uma conversa. Ela disse que um demônio homicida habitava dentro dela e que ela tinha medo de que pudesse aparecer e atacar alguém. This is all a lie. Right, Toko? You said you wouldn't tell anyone.
What? You promised! I can't believe you lied! You have only yourself to blame. You came to me with your tragic little story. I didn't ask you to. This is the real world, not some romantic fantasy fairy tale. Mas o Byakuya diz que ela quebrou sua promessa primeiro. A Toko disse que não deixaria o Genocida Sho matar alguém. E de fato, ela disse dentro do seu quarto que não pôde manter a promessa, que o Byakuya mentiu dizendo que não sabia de nada e que era só mais um delírio dela. You said if I kept my promise, you would go out with me. That's the only reason I promised. How many times do I have to tell you? I never said that. O Byakuya diz que ela não conseguiu resistir. Ela disse que tentou controlar, mas aparentemente seus esforços foram inúteis. I hate you. Well, the opening act is nearly finished. All that's left is to hear from the person in question directly. The person? You don't mean... O corpo da Toko subitamente se dobrou para trás. Um enorme puff ecoou através da corte, mas no segundo seguinte... Well, hello there! Is it me you were hoping to see? Yes! What the heck? So you figured it out, huh? Well, whatever. What are you gonna do? I'm the ultimate murderous fiend, Genocide Jack! Or better yet, let's go with Genocide Jill! O transtorno dissociativo de identidade é comumente resultado de um trauma severamente intenso da infância. Explicando em uma lente mais junguiana, para a pessoa se defender do sofrimento do trauma, o ego da pessoa se dissocia a um nível extremo. E como o ego é o centro da atividade consciente, a consciência é fragmentada e pode ser delegada a outros complexos que se manifestam como personalidades com identidade própria. Enfim, o que nos importa aqui é identificar o tipo psicológico dos personagens. Mas claro, não existem estudos sobre como as funções psicológicas se manifestam nas diferentes personalidades de alguém com TDI. Ou seja, teremos que descobrir nós mesmos. Claro, como estamos falando de uma obra de ficção, não há nenhuma garantia que o TDI será abordado de maneira fiel a como é na realidade. Mas como a Toko e a Sho são personagens distintos, estou aqui para os compreender. De cara, ela já nos dá uma pista. A Sakura diz que essa personalidade é muito diferente da Toko, e a Sho responde que o mundo é composto de uma frente e um verso. Assim como todo poço tem um topo e um fundo, como nas profundezas de cada verdade vive uma mentira, e como por trás de cada alma escura e sombria vive outra que brilha tão clara quanto o sol. Basicamente, a Sho diz que sua personalidade super energética representa o oposto da Toko, super depressiva. É o mesmo simbolismo de opostos e dicotomias que é permeado pela teoria neo-junguiana inteira. Bem, então ela provavelmente possui um tipo psicológico que de alguma forma seja considerado oposto ao da Toko, que provavelmente é uma INFP. Enfim, isso a gente vai vendo ao longo da série. O Hifumi pergunta pra Sho se ela é o mastermind por trás desse crime. Ela diz que é o mastermind de todos os masterminds. Diz que só estava brincando. O Makoto pergunta se então não é verdade. O Monokuma fica ofendido porque ele se acha o melhor mastermind. Diz que a polícia é inútil por deixar essa maníaca fazer a farra. A Sho então diz que a vida é dor. Viver é ferir os outros. É um mal necessário para sobreviver. Só o ato de viver já causa dor aos outros. E quando você pensa que isso poderia ser uma pista pro tipo psicológico dela, ela diz que só tava brincando, só falou uma baboseira aleatória que nem mesmo acredita. O Byakuya diz que é convincente que ela seja o culpado, pois ela tem um motivo. Ele lembra que o Monokuma iria expor os segredos de todos ao mundo. Supondo que o segredo da Toko fosse sobre o Genocida Sho, sua outra personalidade, a vida da Toko estaria arruinada. A Sho acha interessante, mas por mais que odeie admitir, ela não é o culpado. Bem, a galera não acredita nela, óbvio, mas será que os fatos ajudam aqui?
O Byakuya diz que ao comparar seus assassinatos com esse caso, o seu modus operandi bate completamente. Mas não, isso está errado. Será que os métodos são realmente idênticos? O Makoto acha que há diferenças. A Sho procede em explicar. Ela mata com paixão e convicção. Se considera uma profissional e tem um jeito muito particular de fazer as coisas. Ela faz um paralelo com um restaurante italiano chique, exigentes sobre os ingredientes. Não iriam mudar seu padrão do nada. O Makoto explica que tem duas diferenças claras entre os casos da genocida Sho e esse aqui. Primeiro, o ferimento fatal das vítimas. Todos foram mortos com um par de tesouras, mas a Chihiro morreu com um golpe na cabeça. Tem mais um detalhe conflitante. A segunda diferença é o que foi usado para suspender os corpos. Aqui usaram uma corda para amarrar a Chihiro. Nos casos da Sho foram usadas tesouras extremamente afiadas. Ela usa suas próprias tesouras customizadas para os assassinatos. E ela diz que, na verdade, tem mais uma diferença. Dê uma olhada em quem foram as vítimas dos casos, e há um padrão a ser encontrado. De fato, a Sho não poderia ter matado a Chihiro porque ela era uma garota. Todas as vítimas dos casos do genocida Sho eram homens. Ela confirma que só mata homenzinhos adoráveis. Diz que é uma fangirl fervorosa de ação entre garotos. Ela tem paixão e convicção demais para mudar como comete seus crimes. O Byakuya entende seu hobby e filosofia, mas diz que ser forçado a matar para sobreviver é outra coisa. Ela diz que nunca mataria por uma razão tão insignificante quanto sobrevivência. E se ela fosse de fato a assassina, por que ela se daria o trabalho de colocar a mensagem e suspender o corpo? Se isso colocaria as suspeitas nela. E de qualquer forma, jamais deixaria suas tesouras de fora. E ela não usa qualquer tesoura, ela usa seu próprio conjunto de alta qualidade. Bem, isso não significa que ela tem tesouras assim nessa escola. Are you sure about that? She's fully equipped! That's right! So I can kill anywhere, anytime! Why would I resort to dumbbells or rope when I have my trusty scissors by my side? Go ahead, tell me I'm wrong! You can't, can you? Gutter dogs, all of you! O Kiyotaka tá frustrado que um vilão tão hediondo é inocente nesse caso, mas o corpo estava mesmo suspenso e ninguém além da polícia sabia disso. É por isso que deduzimos que tinha que ser o genocida Sho original o culpado, mas na verdade ainda há uma outra pessoa, alguém que poderia ter copiado os casos. Here's my answer! O Byakuya não teria problema em acessar documentos secretos do governo ou registros internos da polícia. Ele disse que já olhou os casos do genocida Sho antes de tudo isso acontecer. Então ele forçou tanto a teoria de que era genocida Sho para pôr a culpa nela. O Byakuya pergunta então quando ele começou a agir de forma suspeita. O Makoto pensa e o jeito que ele agiu logo antes de descobrirmos o corpo era estranho. Ele observou que os vestiários eram suspeitos por nenhum motivo e escolheu o vestiário feminino para ir primeiro. O natural seria ir ao vestiário masculino primeiro, mas ele diz que a vítima era Chihiro, uma garota, então por isso ele decidiu checar primeiro o vestiário feminino. Mas isso é mais estranho ainda. Dessa vez, uma nova mecânica foi adicionada aos debates sem parar. Você pode memorizar, pegar afirmações destacadas de alguém e guardá-las como uma bala da verdade especial para então poder contradizer alguém em vez de usar alguma das provas. O Byakuya estava agindo estranho antes de encontrarmos o corpo. Ele justifica isso dizendo que é porque a Chihiro era uma garota. Mas não, isso está errado, porque até a hora que nós de fato descobrimos o corpo, nós não tínhamos como saber quem a vítima era. Então ele não poderia ter ido no vestiário das garotas primeiro por causa de algo que nem tinha como saber. Mas o Byakuya diz que o raciocínio do Makoto ainda
ainda está muito fraco. Ele diz que certamente há mais que isso. Enfim, a atitude dele tá estranha. Ele tá sem saída, mas tá agindo como se não tivesse nada a ver com ele. A Kyoko concorda que tem mais. Tem a ver com as diferenças entre esse caso e os do genocida Sho. A prova está escondida lá. Ao invés das tesouras, o corpo foi suspenso usando uma corda. O Mondo pergunta aonde o Byakuya pegou essa corda, e ele diz que nunca viu essa corda na sua vida. Mas não, isso está errado. O Makoto sabe que é uma grande mentira. Essa corda é na verdade um cabo de extensão, o mesmo que o Byakuya usou na biblioteca mais de uma vez. Esse mesmo cabo sumiu depois do assassinato. O Byakuya então pergunta se a conclusão do Makoto é algo assim. Ele acha que o Byakuya matou a Chihiro no vestiário das garotas, então a pendurou e escreveu aquela mensagem sangrenta para fazer parecer que genocida Sho estava por trás disso. De novo, o Byakuya age como se nem tivesse envolvido. Bem, todo mundo parece bem convencido de que o Byakuya é o culpado, mas o Makoto pede para esperarem, porque temos que falar disso um pouco mais. Algo o incomoda. O Byakuya matou a Chihiro no vestiário das garotas? O Makoto acha que tem algo errado com essa ser a cena do crime. Não é possível que o assassinato tenha acontecido em outro lugar? O Byakuya fica extremamente desapontado com essa pergunta. Foi encontrada no vestiário feminino, é claro que foi lá, mas é possível que ela foi morta em outro lugar e então carregada pra lá junto do resto da cena do crime. Por algum motivo, isso frustrou o Byakuya e o pegou desprevenido. Talvez ele nunca tinha parado pra pensar nisso. O Byakuya pede prova e prova a gente entrega. Os dois cartazes dos vestiários. O pôster do vestiário feminino era uma modelo chamativa, mas isso é algo que pertence mais a um vestiário masculino, e o pôster do vestiário masculino era de uma boy band popular, algo que pertence mais a um vestiário feminino. E não é só isso. O café proteico da Sakura que ela derrubou no tapete do vestiário feminino não foi limpo, foi misteriosamente movido para o tapete do vestiário masculino. Fazendo tudo isso com os posters e até tapetes, o assassino trocou todo o cômodo onde o assassinato ocorreu. A Celeste entende, mas indaga que não tem motivo para o culpado fazer isso. Ainda mais como a Chihiro entraria no vestiário dos garotos em primeiro lugar. Você precisaria usar seu ID eletrônico e a Chihiro só teria acesso ao vestiário feminino. Mas o Yasuhiro diz que tem uma ideia. Ele diz que ela usou aquela coisa que estava no salão principal, o ID eletrônico do maninho Leon. Mas não, isso está errado. Não foi isso. Afinal, o ID do Leon estava quebrado. Não é proibido pegar emprestado o ID eletrônico de um morto, mas de nada adianta se o ID está quebrado. O Taka pensa que a Chihiro, a programadora suprema, poderia ter hackeado ele, mas o ID tem um sistema de segurança. Então o mistério da Chihiro poder ter entrado no vestiário masculino permanece não resolvido. A Kyoko diz para esperarem. Há mais um jeito que ela poderia ter conseguido acesso. Para isso, ela quer que haja uma pausa no julgamento para ela mostrar algo. Para agradar o Monokuma, ela diz que isso deixará o julgamento mais empolgante, e de fato ele concorda em fazer um breve recesso. Ela diz que vai atingir as expectativas do Monokuma, e então a Kyoko nos levou de volta para a cena do crime. Ela diz para examinarem o corpo inteiro de novo cuidadosamente. Muitos estão relutantes em ter que fazer isso, mas a Sakura toma a posição, pois acha que a Chihiro preferiria assim. Depois de uma breve oração, a Sakura começou a examinar o corpo. What? This is... What is it? Not possible. It's not possible. Os olhos da Sakura estavam encarando selvagemente a forma sem vida da Chihiro. Sua figura massiva tremeu. This girl is what? a boy! What? You're joking, right? I wouldn't joke about this. Then it's really true?